Paz e amor. Paz e amor. Não quero ver expor com ninguém hoje. Chega de expor. Ô professor, o professor tem que perguntar que aula que... Exatamente. Mas é por isso que eu já vim fazendo paz e amor. Para que vocês optem pelo cara light, mais que vocês fiquem acordadinhos, que vocês interajam, né? Não, tem que ser Mas o sexta-feira, e sexta-feira que vem eu não vou dar aula! Isso vai dar problema, cara! Tô brincando. Sempre tem Beto Carreiro, não tem? Então vamos logo! Ó, página 47, questão 60. Universidade Federal do Paraná. É muito comum a galera tentar lá também, né? Uma boa universidade. Olha só. Na figura seguinte, A1 e A2 representam duas fontes sonoras. No ponto O está localizado um observador. Então tem um sujeito aqui, poderia ser um escutador também, né, já que são fontes sonoras, né? E ali tem fonte sonora, ali tem fonte sonora, beleza? No ponto O observador, as ondas emitidas têm frequências de 1700 Hz. 1700 Hz. E a velocidade de propagação é 340 metros por segundo, velocidade de som no ar. Com base nas informações acima e nas propriedades ondulatórias, é correto afirmar. Um somatóriozinho para alegrar nossa manhã. Para encerrar este belo volume 6. Pô, cara, sabe aquela história dos ventres e dos nossos? Fica à vontade, querido. Boa noite. É uma coisa que a gente vai começar a ver para valer agora na volume 7. E os tubos e tal. Então aquela aula tu vê sem querer, né? Como eu vi ventres e nós ali, eu me dei uma empolgadinha. Mas eu quero fazer essa questão porque ela tem a ver com uma coisa muito importante que a gente viu. Vamos ver se vocês lembram. As ondas emitidas pelas duas fontes são do tipo transversal. Ondas sonoras são transversais ou longitudinais? Vamos relembrar primeiro o que é, né? Onda transversal é aquela que se propaga numa direção e vibra numa direção perpendicular. Certo? Onda longitudinal é aquela que se propaga numa direção e vibra nessa mesma direção. Não se esqueçam que direção é uma linha imaginária. Certo? Pensa na caixa de som. Pensa para onde a caixa de som emite o som e pensa como a caixa de som vibra. Ela revela o padrão de vibração das ondas sonoras. A caixa de som está aqui apontando para lá, o som vai para lá. E como é que ela vibra? Ela vibra assim? Ela vibra assim? Ela vibra assim, né? Concorda? O sub? Aquilo prova como é que o ar está vibrando. O sub faz isso para o ar vibrar assim. Beleza? Certo? A minha corda vocal sacode desse jeito, a onda sonora se espalha como uma esfera a partir de mim e o ar vibrando sempre na direção de propagação. Ondas sonoras são sempre longitudinais. E ele quis me enganar aqui, transversais. Transversais seriam ondas eletromagnéticas ou ondas na água, são classicamente transversais. O comprimento de onda das ondas emitidas pelas fontes é 0,2 metros, 0,20 metros. Como achar o lambda? Se tu esquecer disso, né, meu querido? Eu não falo mais bobagem. Lambda vezes 1700, divide por 1700 ambos os lados. Concordo que dá para dividir por 17 em cima e embaixo? 34 é o dobro de 17, né? Tudo bem com vocês? Ficaria 20 sobre 100. Ou a gente poderia ter tirado os zerinhos antes, né? Para ficar mais fácil ainda de enxergar. O que se transformou em 0, verdade? Questãozinha bem completa até agora. Falou da natureza da classificação das ondas. Usamos a equação fundamental das ondas. 0,4. A diferença entre as distâncias percorridas pelas ondas de cada fonte até o observador é igual a um número inteiro de comprimentos de onda. Olha só, essa aí é uma coisa que tem que ler duas vezes, talvez, para interpretar o que ele pediu, né? A diferença entre as distâncias percorridas pelas ondas de cada fonte
Essa onda sai daqui, atinge aqui, anda quantos metros? Olha pra mim, porra! Eita. Obrigado. E esse cara aqui, aí sai sonzinho aqui, olha que bonitinho. Hoje eu tomei, tá vendo? E aí, mas como 50? De cabeça? Pitágoras, triângulo pitagórico 3, 4, 5, por semelhança 50. É assim que tem que fazer mesmo, de cabeça, 50. Deus, que isso, tá? 5. E aí ele falou que isso é um número inteiro de comprimentos de onda. Não. Ele falou que a diferença entre a distância percorrida por uma onda e pela outra onda. Se uma percorreu 50 e a outra percorreu 40, qual é a diferença? 10 metros. Essa diferença é um número inteiro de comprimentos de onda? Para garantir, eu bastaria fazer o quê? Pegar o tamanho todo e dividir pelo tamanho do comprimento de onda. Se der um resultado inteiro, sem vírgula, certo? É verdade. Igual às casas, elimina, deu 50 lâmbidas. Concorda comigo? Se tu faz 50 vezes aquilo ali, dá 10. O que significa? Por que será que ele está me perguntando isso, hein? Por que é importante saber a diferença dos percursos, comparar com o comprimento de onda? Por que saber isso? Porque se uma for acima ou baixo... Tem a ver com isso. Lembra? Parabéns, tem a ver com isso. Ondas em fase. Lembra? Ondas em oposição de fase. Certo? Exato. Para poder se cancelar, as ondas têm que interferir em oposição de fase, lembra? Se duas ondas são geradas no mesmo momento, por uma mesma fonte, gerando ondas idênticas, elas, quando percorrem a mesma distância, continuam em... Para que fiquem em defasagem, uma tem que andar meio lambda a mais que a outra. Concorda comigo? Porque se anda um lambda a mais que a outra, continua em fase. Lembra dessa parte? Fazendo um desenho, tu consegue perceber isso. Ó. Faz o desenho de uma ondinha e faz o desenho de outra ondinha ali embaixo. Elas têm um lambda. Isso aqui, por exemplo, é lambda sobre... Se eu pegar ela e deslocar ela de um lambda, continua coincidindo crista com crista e vale com vale, né? Porém, se eu desloco uma das ondas de meio lambda, ó, a crista bate como... É por isso que é fundamental para o fenômeno da para tu saber se ela é cons ou destrutiva, comparar a diferença dos caminhos das ondas com o lambda. Quando ocorrer o número inteiro, construtiva. Quando ocorrer pela metade, destrutiva. E se ocorrer parcial, não é nem 0,5 lambda, nem um lambda todo, interferência parcial. Não é nem construtiva, nem totalmente construtiva, nem totalmente destrutiva. Então, beleza. A questão 4, de certa forma, é uma ajuda a compreender o fenômeno. É igual ao número inteiro de comprimentos de onda. Deu 50 lambdas. A interferência das ondas no ponto O é destrutiva. Se não fosse o número inteiro, né? Se fosse 50,5, se fosse 12,5, seria destrutiva. Totalmente destrutiva até. Falso. Ah, mas não se esqueçam. Isso porque as fontes estão emitindo ondas em fase. Se elas estivessem emitindo ondas já fora de fase, é o contrário, né? O número inteiro da interferência destrutiva e o número, né, lambda sobre 2 dá uma interferência construtiva. Tudo bem para vocês? Certo? Se eu emito as ondas fora de fase já, né? É o contrário. Na 08, vamos ver o que ele diz. A interferência... Não, já foi. A 16. Frentes de ondas emitidas por qualquer uma das fontes levarão menos de 0,1 segundo para atingir o observador. Pô, daqui até aqui tem 50 metros. As ondas estão se deslocando com 50 metros por segundo. Velocidade média, né? 340, obrigado, amigo. A distância é 50, o tempo é ΔT. Então o tempo ficou 50 dividido por 340. Concorda comigo? 0,600 alguma coisa. E o outro vai ser quanto então? 40 dividido por 340. Concorda comigo? Certo? 2/17. 2 dividido para 17, 0, vai 0, 1, 17, 3, abaixo 0, 1 de novo. Ele falou que leva menos de 0,1.
Eu calculei a mais próxima, né? Certo? Porque eu só faço um cálculo, né? Se eu calculasse a mais distante, eu poderia pensar, e a mais próxima, será que não é menos de 0,1? Concorda comigo? Mas é falta de Sim, mas eu quero dizer o seguinte, se a mais próxima já vai dar um tempo maior, a mais distante vai dar maior ainda o tempo de chegar ao som. Sacou o que eu digo? Certo? Para fazer um cálculo só, né? Eu só fiz essa divisão para isso. É Eu estou de enganado. maior também. Né? A outra vai dar um valor menor, certo? Mas a gente falava das duas. Vocês entendem por que é melhor calcular essa que eu calculei e não a outra? Certo? A outra pode, tudo bem, vai ficar menor. Mas e a que está mais próxima? Né? Vai ficar maior. E a que está mais próxima? Certo? Esse tempo aqui vai ficar maior. Pode verificar a alternativa. 0,14. Aqui? O maior. Ah, tá, fazer a divisão do outro, querido. Muito obrigado. Deu 0,14. Deu um tempo maior, certo? Beleza? Ficou falso ou verdadeiro? Claro. 32. O fenômeno da interferência entre duas ondas é uma consequência do princípio da superposição. Presta atenção que eu já fiz essa questão. Nunca fiz essa questão com vocês, né? Vocês me falariam, óbvio, antes de eu terminar. Tudo bem, galerinha. Isso eu não bati na tecla. Eu não bati na tecla dessa ideia. Mas pensa bem, quando eu desenhei as ondinhas na água, uma lá tinha amplitude de 3 centímetros, a outra de 2 centímetros. Quando uma passava por cima da outra, qual era a amplitude resultante? Isso não é o equivalente a dizer que as ondas estão se sobrepondo, se tu preferir, beleza? Certo? Então a gente está somando as amplitudes. Então é isso mesmo, a interferência de uma onda é que a gente parte do princípio que quando elas vão estar no mesmo local, é como se elas estivessem uma sobre a outra. E aí as amplitudes ou somam, dependendo se estão em fase ou fora de fase naquele momento de interferência. Tudo bem então, honesta afirmação do cara. Então ficamos com 36, 37, 38. Uma questão bem bonitinha. Vale lembrar, galerinha, tu vai fazer a Universidade Federal do Paraná, tem a história do Paraná para estudar. Certo? E tu tem que te acostumar com o estilo de prova. Baixa as provas dos últimos 3, 4 anos e dá uma treinadinha. Assim como deves fazer com a UFSC ou qualquer outro concurso que pode fazer na vida. Beleza? Então vale a pena pesquisar, cara. Essa faz a diferença. Por isso a galera fala que passar em concurso público é só ficar tentando. Uma hora tu entra. Tu vai ficando bom, vai ficando rato de concurso, uma hora tu entra. E tu sabe, né? Apesar de a gente um dia ter que regular melhor os servidores públicos do Brasil, né? Pode quebrar o país um dia. Hoje é conforto, é estabilidade, né? Dá para alimentar a família, com certeza até o final da vida com dignidade, passando num concursinho público aí caprichado, certo? Então, vale a pena, meu querido, pesquisa aí, já baixa, já vai estudando. Peraí, deixa eu devolver o dono. Só por um ato simbólico, eu declaro encerrado o conteúdo do volume 6 e que venham muitos mais! Quero muito mais! Mas vai continuar tudo normal, fica tranquilo. A matéria é praticamente a mesma, meu querido, fica tranquilo.